Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade então aos nossos assuntos cartográficos, o tema de hoje será sobre escala cartográfica. Vamos fazer novamente a definição teórica, depois faremos algumas explicações e algumas resoluções de atividades. Então vamos lá. Escala cartográfica, por que eu tenho que fazer a parte teórica, professor? Porque em muitas questões não quer saber conta nenhuma, quer saber apenas se você sabe julgá-la como verdadeira ou falsa, como correta ou como incorreta. Então a escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. Então temos uma primeira aqui, área real e a sua representação. Indica o quanto um determinado espaço geográfico, lembre-se sempre que em geografia o espaço geográfico é o espaço natural que foi transformado pela mão do ser humano. Então indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para literalmente caber no papel, literalmente caber no local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico. Os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área, mas essa redução não ocorre de forma aleatória, quer dizer, de forma qualquer, e sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e suas representações. A expressão numérica dessa proporção é a escala. Mais outra definição: escala é a proporção de redução da área da paisagem real para sua representação no mapa. Este valor é necessário porque a reprodução não é feita de maneira aleatória e sim proporcional, como foi lido e dito anteriormente. Em outras palavras, a escala cartográfica é um valor empregado para representar distâncias da paisagem real sobre o papel. Então, a todo momento, nós estamos falando de realidade versus o papel, né? A área que você tem e a área que você representou. Eu tenho que fazer essa conta, o cartógrafo, né? Ele tem que fazer esta conta. Escala cartográfica é a relação constante entre as dimensões dos elementos representados no mapa e suas correspondentes dimensões da natureza. Em outras palavras, é utilizada para relacionar a proporção entre a área representada e a representação. Então, a escala também pode ser uma relação. É a variação da proporção de uma área a ser mapeada. Quem a determina é o responsável pela elaboração do mapa. Escala é a proporção matemática entre um dado espaço geográfico, vou até destacar de maneira diferente aqui, é a proporção matemática entre um dado espaço geográfico e sua representação cartográfica, designando quantas vezes foi necessário diminuir aquela área para que ela coubesse no plano onde ela foi produzida. Pessoal, isso é a escala cartográfica. Falando dentro de geografia, especificamente dentro de geografia, a escala sempre será de redução. A todo momento aí falou quantas vezes foi reduzido. Mas você tem escalas de ampliação. Por exemplo, lá nos livros de biologia, quando você olha para alguma imagem que representa um vírus ou representa uma célula, ali você está tendo uma escala de ampliação. Em geografia, dentro de cartografia, essa escala será sempre de redução, porque toda e qualquer área do espaço geográfico ela é maior que o papel. Você pode pensar aí no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Essa área que é um espaço geográfico, ela já é maior do que qualquer folha de papel que você tenha conhecimento, que você já viu. Então, para representar essa sua casa aí, você teve que fazer uma escala de redução, reduzi-la
para caber no terreno. Reduzi-la para caber na folha de papel. Então, quais são os tipos de escala cartográfica? Nós já vimos várias definições. Quais são os tipos de escala cartográfica? Nós temos a escala cartográfica numérica. Nós temos a escala numérica e a escala gráfica. Primeiras definições da escala numérica. Quais são as características dela? A escala numérica é estabelecida através de uma relação. Repare como essa palavra apareceu várias vezes, pessoal. De uma relação matemática, normalmente representada por uma razão. Por exemplo, 300.000. Lê-se 1 por 300.000 ou 1 para 300.000. 300.000 o que, professor? Não tem nenhuma unidade aí na frente. Como eu vou saber se é quilômetro, metro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro? Por convenção, quando você não tem dizendo se é quilômetro ou metro, ou outro valor qualquer, por convenção ela já é centímetro, tá? Então, 1 para 300.000 centímetros, ou 1 por 300.000 centímetros. Ou ela também pode vir representada por uma fração. Então, a primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado foi reduzido. Neste exemplo, o mapa é 300.000 vezes menor que o tamanho real da superfície que ela representa, ou seja, em cada 1 centímetro da minha folha de papel, eu tenho 300.000 centímetros da realidade. Na escala numérica, as unidades, tanto numerador como denominador, são indicadas em centímetros. O numerador sempre é 1, então se você pegar uma escala que não está com 1, você tem que fazer essa conversão, você tem que fazer essa divisão, e indica o valor de 1 centímetro do mapa. O denominador é a unidade variável e indica o valor em centímetro correspondente no território. Vamos destacar isso aqui também. O numerador é sempre 1 e indica o valor de 1 centímetro no mapa. O denominador é a unidade variável e indica o valor em centímetros correspondente no território. Então, aqui nós temos o exemplo, né, para ficar claro para você. Pegou a escala, olhou, o primeiro número ele é o numerador, então é a área no mapa, é a área no papel, e o próximo número aí, neste caso aqui, 50, né, 50.000 centímetros, é o denominador, e ele vai indicar a área real. Então, em cada segmento de 1 centímetro de reta ali dentro do seu mapa, aquele que você está observando, você tem 50.000 centímetros da realidade. E aqui nós poderíamos fazer... Não, vamos seguindo aqui. O numerador representa a área do mapa e o denominador a área real, como eu já falei. Convém geralmente deixar o numerador sempre como 1, para assim sabermos quanto cada unidade do mapa equivale. Quando ela não possui a medida indicada, centímetro, metro, quilômetro, em sua notação, significa por convenção que ela está em centímetros. Caso contrário, essa unidade de medida precisa ser apontada, né, como eu falei anteriormente. Aqui nós temos outro exemplo, né, outra arte, mas é a mesma explicação. Numerador, que é a medida no mapa, e denominador, a área real. Então, eu sempre penso assim, ó, o papel e o valor real. Papel e valor real. Quanto menor o denominador, quanto menor este número aqui, maior será a escala. Atenção, porque aqui já te dá dando um conceito que também é perguntado. O que, professor? Escala grande ou escala pequena? Então, quanto menor for este número aqui, que é o denominador, maior será a escala e, portanto, mais detalhes poderão ser representados. Então, aqui você já pode criar o seguinte na sua cabeça. Quanto mais detalhes você tem dentro de um mapa, quanto mais riqueza de detalhes você tem dentro de um mapa, riqueza, tá? Não é só a quantidade, é a riqueza de detalhes. Significa que aquela escala é grande. E ao contrário também é verdadeiro. Se você tiver aí pouca riqueza de detalhes, significa que a escala então ela é pequena.
Agora vamos para a escala gráfica. A escala gráfica. Trata-se de uma linha horizontal com retângulos brancos e negros que indica os valores expressos no mapa equivalentes à paisagem real. É representada por uma linha em forma de um gráfico, é outra definição e é outra forma que ela aparece, indicando a distância real com as distâncias do mapa. Cada intervalo entre um número e outro representa uma distância específica, que é devidamente apontada pela escala. Esse tipo de escala aumenta e reduz juntamente ao mapa. A escala gráfica representa pelo desenho a relação entre mapa e natureza. Então, observe sempre a questão do que é papel e do que é o real, o valor real. A facilidade desta escala está em sua leitura imediata. Vou destacar isso aqui porque aqui é um ponto onde coloca como destaque a escala gráfica. A facilidade dessa escala, que escala, professor? Escala gráfica, está na sua leitura imediata, permitindo a comparação entre as distâncias. Em geral, essa escala vem desenhada em um mapa como se fosse uma régua com divisões marcadas nos centímetros. Cada centímetro no mapa está representando a natureza real. A vantagem da escala gráfica está em oferecer uma impressão visual da proporção entre o mapa e a realidade. Além disso, para ampliar o mapa, não é necessário recalcular a escala, basta ampliar a escala gráfica junto, o que torna mais fácil o seu manuseio. Então, isso aqui já inclui também uma técnica. Por que é legal a escala gráfica? Para ampliar o mapa, não é necessário recalcular a escala, basta ampliar a escala gráfica junto, o que torna mais fácil o seu manuseio. Muito bem, aqui nós temos os exemplos então de escala gráfica, como você já deve ter visto nos mapas. Então, essa escala aqui está dizendo para você que a cada 1 centímetro, que lá no mapa você pode pegar uma régua e medir, a cada 1 centímetro você tem 50 metros, né? Então 50, 100, 150. Essa outra aqui, ela é a mesma coisa, só que representada em espaços pintados em negro e em cinza, em preto e em cinza. Essa outra escala aqui, ó, a escala de 1 para 5.000. 1 para 5.000, ela está sendo representada aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 300 metros. Na verdade, então, 50, 100, 150, 200, 250, 300 metros. A escala de 1 para 200.000. 2, né, aqui seria então no caso 1 centímetro, representando aí 2 quilômetros. Então, a cada 1 centímetro no seu mapa você tem 2. Repare que ela vai de 2 em 2 até chegar em 16 quilômetros. E na outra escala nós temos aqui a mesma coisa. Então, uma escala de 1 para 5 milhões de centímetros, 50, 100, 150, 200, até chegar 400 quilômetros. Bom, professor, então houve uma conversão aí, né, de 5.000 centímetros para 5.000 centímetros para quilômetro. Vocês já aprenderam aquela conversão, a tabela de conversão de medidas, né? Vou dar uma relembrada com vocês aqui e você vai utilizá-la muito ainda. Então, você tem o quilômetro, lembrou aí? O hectômetro, aqui é um D, tá, pessoal? Um DAM, um decâmetro, metro, o DM, que é o decímetro, tá difícil fazer esse D, decímetro, centímetro, e você tem também o milímetro, mm, tá? Difícil escrever com mouse, mas você conseguiu entender. E aí você faz a conversão, né,
entre as unidades de acordo com o que você deseja. Deixa eu colocar aqui vermelho. Então, de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, de centímetro para metro, de metro para decâmetro, decâmetro para quilômetro, ou para hectômetro e para quilômetro. E o contrário também você consegue fazer. Você faz o caminho contrário também. A grande diferença entre um e outro vai ser que entre quilômetro até chegar lá em milímetro, você sempre vai multiplicar por 10, né? Então, de quilômetro para hectômetro, vezes 10. E assim por diante, vai vezes 10 aqui, seguindo. Vamos dar um exemplo aqui. Vezes 10, então não vou fazer tudo não, porque senão vai demorar muito. Então, de quilômetro para metro é vezes 1000, ó. 1, 2, 3, vezes 1000. De metro para quilômetro, você vai dividir por 1000. Você vai dividir por 1000. Estou apresentando algo que vocês já aprenderam. Quero dar uma dica aqui para vocês. Professor, não vou me lembrar disso aí. Tem uma frase interessante, uma brincadeira, que faz você lembrar. Pegando as primeiras iniciais aqui, ó. Karaokê, começando com K, hein? Karaokê, 6 horas, ao H aqui, 6 horas, letra D, da manhã, letra D de novo, dói, cabeça, letra C, e mente. Tudo bem? Olha a frase aí. Karaokê, 6 horas. Só o 6 que não está tendo referência nenhuma aí, tá? Mas é para completar a frase. Karaokê, 6 horas da manhã, dói, cabeça e mente. Então dá para você poder lembrar. Vamos olhar aqui a escala, que ela está em centímetros e eu quero transformá-la para quilômetros. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas. Cuidado, eu geralmente falo, professor, são 5 zeros. Basta cortar ou acrescentar 5 zeros. Muitas vezes não vem o zero. Você vai correr a casa, você vai correr a vírgula. Então, neste caso do exemplo acima aqui, nesses 5 milhões de centímetros, você pode cortar 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma escala de 1 para 50 quilômetros. Por isso que está aqui o 50, ó. 50, tá? O exemplo aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, a mesma coisa, tá? Está aqui mostrando para você, ó. 2, 4, 6, a escala de 1 para 2 quilômetros. As escalas numéricas, como esses dois exemplos que eu fiz aqui, as escalas numéricas geralmente vem em centímetros, aí você transforma. A escala gráfica geralmente vem dizendo para você qual que é a unidade, tá? Relembrei aí a tabela de conversão de medidas, espero que tenha ficado claro para você. Aqui nós temos só mais duas imagens diferentes, onde você tem aí a escala gráfica, né, sendo representada com outras artes, mas é a mesma coisa, um segmento de reta intervalado, pode estar pintado ou não, e representando aí. Escala cartográfica gráfica ainda. Aqui vem um exemplo para você, ó. 1, 2, 3. 1 para 500 mil ou 1 por 500 mil. Né? Na escala gráfica, transformando, ó, faz 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que a cada segmento de reta, a cada 1 centímetro, melhor falando, você tem 5 quilômetros. Então, 5, 10, 15 e assim por diante. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, ou seja, 5 quilômetros. A realidade foi reduzida 500 mil vezes. Aqui nós temos o mapa só para poder chamar a sua atenção, você poder observar agora as escalas dos mapas, quando você estiver observando aí qualquer imagem, qualquer mapa que tenha orientação cartográfica, né, que tem o título, escala, legenda, que é tudo isso que o mapa tem que ter, você já teve aula sobre isso. Repare aqui a escala gráfica. A escala gráfica está aqui, ó,
de cara, você já faz aqui a leitura. Ó. A cada 1 centímetro dentro desse mapa, eu tenho 10 quilômetros. Professor, a cada 1 centímetro eu tenho 40. Não, pessoal, a cada 1 centímetro você tem 10. Neste caso aqui você tem 1, 2, 3, 4. 4 centímetros aqui em toda essa régua, por isso que você termina com 40. Então é de 10 em 10. É claro que então, se eu quiser fazer a distância entre Murici, em linha reta, entre Murici e Maceió, eu vou medir aqui, suponha que eu achei aqui 10, tá? 10 centímetros. 10 centímetros. Basta eu fazer, então, a multiplicação, tá? 10 centímetros do meu mapa. Opa, eu vou fazer, então, na verdade, são 40 quilômetros aí. Seria mais ou menos dessa maneira que você faria. Aqui não vai dar certo, porque é um desenho que eu tive que puxar de um lado e de outro, ampliar para a tela ficar grande, né? Então não está respeitando a cartografia, né? Então é isso aqui, a distância que você vai encontrar, você vai multiplicar de acordo com a escala. Muito bem. E a escala grande e escala pequena, qual que é a diferença? É outra parte teórica, então, que é cobrado de você, escala grande ou escala pequena. Então vamos primeiro para a parte teórica, depois vamos fazer o entendimento. Imagine que todo mapa é uma visão aérea sobre determinado espaço. Bom, estou imaginando ali a visão aérea. Dessa forma, para saber se uma escala é grande ou pequena, ou se ela é maior do que outra, basta entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão da área do mapa. Outra forma é observar a escala numérica, lembrando que ela se trata de uma divisão. Assim, quanto menor for esse denominador, maior será a escala. Tá vendo que é o inverso? Quanto menor for o denominador, significa que a escala é grande. Exemplo. Considere essas duas escalas. Então, eu tenho aqui uma escala 1 para 5.000 e 1 para 10.000, né? Essa de 5.000, vou até marcar de verde. A primeira escala, que é essa de 1 para 5.000, ou 1 por 5.000, é uma divisão de 1 para 5.000. Quando calculada, com certeza dará um número maior que uma divisão de, que é o outro aqui, vou até marcar com outra cor, que é 1 para 10.000, de 1 para 10.000. Portanto, a primeira escala é maior do que a segunda. Portanto, a primeira escala é maior do que a segunda. Quanto, então, vamos lá, ó. Olhou aqui, fez a comparação. Opa, esse denominador aqui, né, 5.000 é menor do que 10.000. Então, aqui eu tenho uma escala grande e aqui eu tenho uma escala pequena. Porque é grande a riqueza de detalhes que eu consigo observar. Assim, é possível perceber que quanto maior for a escala, menor será a área representada no mapa. E vice-versa, pois quanto maior a escala, maior é a aproximação da visão aérea do local representado. Isso nos permite, por sua vez, um maior nível de detalhamento das informações, pois quanto mais próximos estamos de um local, mais detalhes conseguimos visualizar. Olha um exemplo muito claro para você que está um pouco confuso ainda. Quando você vai tirar foto ali com seu celular, né? Você escolhe um enquadramento aí de um objeto ou de uma pessoa. Se você está distante dessa pessoa, você consegue representar os elementos que estão ao redor dessa pessoa, seja uma árvore, uma paisagem, um quadro, né? Seja mais pessoas, você consegue colocar mais pessoas nessa foto. Você consegue representar uma área. Quando você está mais distante, você consegue representar uma área maior, colocar mais pessoas dentro da sua foto. Porém, você não tem muita riqueza de detalhes. Se tem um brinco ali de uma amiga sua, ou se tem um cordão, se tem uma frase escrita na camiseta, você não vai conseguir visualizar. Certo? Agora veja bem, então quando você tem pouca riqueza de detalhes, já pense assim: pouca riqueza de detalhes, a escala é pequena, eu estou distante. Agora, se você
vai se aproximando com o celular, sem dar zoom, tá? Sem dar zoom. Você vai se aproximando com o celular, você vai aumentando a riqueza de detalhes e você vai diminuindo a área. Se tinha 4 pessoas naquela foto, você começa a visualizar só 2. De repente você está visualizando só uma, de repente você está visualizando só uma parte dessa pessoa. Você está mais próximo da pessoa, então a escala é grande. Quando você pegar o mapa, você se imagina, eu estou mais próximo do mapa, então eu tenho maior riqueza de detalhes, então é uma escala grande. Tá? Espero que esse exemplo possa te ajudar. Então, a sentença é a seguinte, vamos lá. Quanto maior a escala, menor a área representada e maior é o nível de detalhamento. Quando eu falo escala grande, eu estou falando de grandezas, de riqueza de detalhes. Eu consigo ver realmente todos os detalhes. Quanto menor a escala, ou seja, escala pequena, maior é a área representada e menor é o nível de detalhamento. Como eu falei para você aí, com relação à foto que você está tirando aí, que cabe, por exemplo, eu falei 4 pessoas, vou fazer 3 aqui. Você representa uma área grande, mas você não consegue ver brinco, nem cordão, nem frase nas camisetas. Quando você diminui a área, você consegue ver com precisão aí o que está escrito lá e como é a pessoa e etc. Então, aqui eu tenho, neste exemplo aqui, eu tenho uma escala grande, porque é grande riqueza de detalhes, mas a área fica menor. Aqui eu tenho uma escala pequena, porque é pouca riqueza de detalhes, mas a área fica maior. A escolha da escala é fundamental ao propósito do mapa e ao tipo de informação que se pretende destacar. Então, esse é o cartógrafo que vai decidir. Numa pequena escala, o mais importante é representar as estruturas básicas dos elementos representados, e não a exatidão de seus posicionamentos ou os detalhes que olha só, pessoal, detalhe, ó, riqueza de detalhe, que apresentam. Aliás, o detalhamento nesse tipo de mapa compromete a sua qualidade e dificulta a sua leitura. Numa grande escala, ou seja, numa escala grande, como plantas de uma casa, então pela lógica você já imaginou, né? Eu vou construir uma casa aí, então eu tenho que ter riqueza de detalhes. Ou de uma cidade, existe uma maior preocupação com os detalhes, mas assim mesmo as informações devem ser relacionadas para atender mesmo o objetivo pelo qual foram elaboradas. Então, nós temos aqui uma tabelinha para você fazer essa comparação entre escala grande, escala média e escala pequena. Bom, na escala grande eu tenho riqueza de detalhamentos. Então, é desde a escala de 1 para 500 centímetros até 1 para 25 mil centímetros. Onde é que eu vou encontrar essa escala grande? Em plantas cadastrais, em levantamentos topográficos e projetos de engenharia. Então eu tenho riqueza de detalhes. Na escala média é semi, né? Médio. Eu tenho aí desde 1 para 25 mil até 1 para 250 mil cartas topográficas. E a escala pequena é reconhecimento ou síntese, né? Porque eu não tenho muitos detalhes. É a escala de 1 para 250 mil. Então, cartas topográficas e cartas gerais, atlas, mapas continentais e mapa mundi. Pode olhar lá o mapa mundi, por exemplo, ele pode estar lá com a escala de 1 para 250 mil, que é uma escala pequena. E aqui eu tenho outra, segundo o IBGE de 2014, eu posso também fazer essa análise, a escala grande de 1 para 50 até 1 para 100, escala média 1 para 25 mil até 1 para 250 mil e acima de 250 mil uma escala pequena, e segundo o IBGE lá em 2014. Então a escala grande, plantas arquitetônicas de engenharia, escala média, mapas topográficos e escala pequena, atlas geográficos e globos. Ainda sobre essa questão da escala grande ou pequena, pessoal, aqui é para poder fechar mesmo e não ter mais dúvidas. Eu tenho aqui o país chamado Portugal. E a escala é de 1 para 25 mil centímetros. Vou comparar com a última desenho aqui, ó. A escala de 1 para 600 milhões de centímetros. Repare que
Na escala A, vamos chamar assim, escala A e escala B. Na escala A, eu consigo ver todo o desenho deste mapa de Portugal. Eu consigo ver todo o recorte deste mapa, todas as entradas aqui. Repare que eu tenho riqueza de detalhes, certo? Só que a área representada é uma área pequena, é apenas o país Portugal, não é? Mas eu tenho grandeza ou riqueza de detalhes. Quando eu comparo com a escala de 1 para 600 milhões, veja bem, cadê o Portugal? Professor, não estou identificando. Bom, está neste quadrado aqui, pessoal. Portugal está aqui neste quadrado. Professor, não estou... Seria isso aqui, ó. Apenas esse risquinho aqui seria Portugal. Então, vem fechar toda a explicação. Repare que na escala grande eu tenho riqueza de detalhes, mas a área representada é menor. Na escala pequena eu tenho uma área maior, mas a riqueza de detalhes é muito menor. Eu não tenho quase nenhum tipo de detalhe, riqueza de detalhes, tá bem? Então, uma escala, comparando as duas aqui, essa escala grande e essa escala pequena, vem aquela explicação. Qual das duas imagens eu estou mais próximo? Bom, é nessa aqui que eu estou mais próximo. Se eu estou mais próximo, é maior, é uma escala grande. Se eu estou mais distante, é menor, é uma escala pequena. Olha aqui mais uma comparação. Para não ter dúvidas mesmo, é a escala de 1 para 170 milhões e a escala de 1 para 60 milhões. Repare que nessa escala, nessa primeira aqui, vamos chamar ela de escala A também e de escala B. Nela eu consigo ver todo o território brasileiro. A área é muito grande, mas eu não tenho riqueza de detalhes. Eu nem consigo ver aqui o bico do papagaio direito aqui no estado de Tocantins, né? Então, essa escala aqui é uma escala pequena. A última escala aqui, a escala B, eu já posso chamar ela de escala grande, porque eu tenho riqueza de detalhes. Eu consigo ver até o bico do papagaio. Repare aqui ele do Marajó, pessoal. Aqui eu não consigo visualizar a direito e aqui eu já consigo visualizá-la com riqueza de detalhes. Então, vamos lá? Na escala pequena, a área representada é maior, eu tenho pouca riqueza de detalhes. Na escala grande, a área representada é menor e eu tenho grande riqueza de detalhes. Mapa 1 e mapa 2, para não ter dúvidas. 1 para 50 mil, 1 para 100 mil. Então, uma escala grande e uma escala pequena. Por quê, professor? Repare, pessoal, que o município de Cornélio Procópio, eu consigo ver aqui as ruas. Isso aqui são as ruas, tá? São as ruas dentro desse município. No mapa 2 é o mesmo município de Cornélio Procópio, eu não estou vendo nada, não estou vendo os bairros aqui. Então, escala grande, estou mais próximo, a área representada é menor. Escala pequena, estou mais distante, a área representada é maior. Está vendo que depende muito da finalidade que você está, do cartógrafo que está utilizando aí as informações. Então, vamos fazer aqui, fazer este resumo para poder começar nas atividades. Escala, então, é uma relação entre a distância no mapa e a distância real. Eu tenho a escala numérica 1 para 500 mil, exemplo aqui. Na escala gráfica ela ficará desse jeito, porque eu fiz a conversão, eu já sei que são 5 casas, então basta aqui cortar 5 casas, né? Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro do mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro do mapa equivale a 5 km na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Ou 2 centímetros do mapa equivale a 10. Né? Claro que aí vai uma proporção, você faz uma conta. A escala numérica, ela pode ser representada em forma, então, desta maneira, ou em forma de fração, tá? Dessas várias maneiras aqui. E a escala gráfica, como nós já falamos todo, não vou ficar repetindo tudo isso aqui, tá? Isso aqui é só para representar. Se você colocar uma régua lá na escala, você vai ver que aquele segmento tem 1 centímetro, então está dizendo que a cada 1 centímetro você tem 50 km da realidade, né? Muito bem,
E vamos para os exercícios, pessoal. Vamos para os exercícios. Eu sei que você já fez, com certeza, algum tipo de exercício de escala. E existe ali umas regras, etc, etc. Eu quero te mostrar outra possibilidade para você fazer, tá? Uma outra alternativa. Sempre você vai pensar o seguinte, ó. Pense nessa fórmula aqui. P, V, R. Pode utilizar ela sempre. Professor, não vou lembrar. Vai, vou te dar a dica aqui, ó. Opa, aqui é um R, né? Ficou um P ali. Deixa eu colocar aqui a coisa certa. Beleza, aqui. Eu estava olhando aqui para a caneta. Vamos lá. Este P representa todas as informações no papel. No papel é sempre em centímetros, né? Você não vai colocar quilômetros lá no papel. Não vai caber. No papel sempre é representado em centímetros. Deixa eu ver se eu faço um C e um M aqui. O valor real geralmente é dado em quilômetros, mas pode ser, como você já viu, em decâmetro, em hectômetro, em metro, decímetro, né? Geralmente quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, né? Até metro. Então veja só, PVR, a dica que eu vou te dar para você rir, PVR, para você rir, tá? Você vai usar isso aqui para fazer qualquer conta. Basta você agora colocar, deixa eu tentar colocar no marca-texto aqui. Basta você colocar as informações. Quais são as informações aqui de centímetro e quais são as informações de quilômetro? Veja só, um mapa de escala de 1 para 400 mil. Então, você tem o numerador e denominador, não é? No papel, 1 centímetro. 400 mil centímetros da realidade. Então, 400 mil centímetros. Apresenta uma distância de 20 centímetros. Onde é que eu vou colocar esses 20 centímetros? Embaixo de valor real ou embaixo de papel? Embaixo de papel, né? Apresenta uma distância de 20 centímetros. Dessa forma, a correta distância em quilômetros, e é uma pegadinha que eles sempre fazem, tá? Atenção para isso aqui, você tem que observar a resposta. A resposta está perguntando em quê? Em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá. E as informações que eu tenho estão em centímetro? Estão em quê? Bom, todas as informações que eu estou aqui estão em centímetro. Dessa forma, correta a distância, ou seja, x. E aí você vai fazer a multiplicação cruzada. Você vai fazer a multiplicação cruzada, onde x vai ser igual a 20 vezes, vou colocar aqui o x para ficar mais fácil para você entender, porque o cômputo vai ficar muito pequeno, 400 mil centímetros. X vai ser igual a 8, 2 vezes 4, 8, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Vou colocar esses 6 zeros aqui. X é igual a 800 mil centímetros. Pronto, professor, achei a resposta. Nananina, atenção, a questão quer saber em quilômetros. Vou fazer a conversão, então, de centímetros, que eu achei minha resposta, para quilômetros. Eu já sei que são 5 casas. Então, essa vírgula vai correr 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Posso cortar aqui para você ver. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é 80 quilômetros. Simples assim, pessoal. Para você rir, tá? Aonde as informações do P serão do papel e VR sempre do valor real. Dessa forma, a distância correta em quilômetros entre os dois pontos na realidade é de 80 quilômetros. A distância real, a distância verdadeira. Muito bem, fiz um exemplo aqui, deixa eu pegar outro. Posso parar nesse exemplo aqui para você tentar
para você tentar fazer, tá? Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma mesma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Qual é a árvore que apresenta a maior altura real? Coloque aí nos comentários, pessoal. Escreva aí se você vai acertar. Já lhe dou a dica, atenção, hein? Lembra lá que a escala sempre é 1 para alguma coisa. Então, por exemplo, nessa aqui, você tem que fazer aí a divisão para ficar certinho, né? Nesse aqui 1 para 150, né? Aqui tá certo, 1 para 300 e aqui 1 também para 150. Tô te dando a dica. E aí você vai fazê-la. Deixa eu passar para outra aqui. Esta aqui ela tem um nível também um pouco mais elevado. Vou deixar para você também tentar fazer essa aí, tá? A dica é, você vai achar apenas um lado. Sobre o mapa com escala de 1 para 750 mil centímetros, um geógrafo demarca uma reserva florestal com formato de um quadrado. Como é que eu calculo a área quadrada? Apresentando 8 centímetros de lado. Então, quando você achar a resposta aqui, você vai achar a resposta apenas de um lado. E aí depois você faz o cálculo aí, como é que você encontra a área quadrada, né? Não vou falar porque senão acaba a graça. A área da reserva florestal medirá na realidade. Muito bem. Deixa eu passar para uma aqui que não tenha escala, né? Vamos lá então. Essa aqui não tem a escala. Essa aqui quer saber a escala. Vou até mudar aqui, colocar o marca-texto. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2.000 quilômetros. É igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre as duas cidades é de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala. Então, eu quero saber a escala. Nossa, professor, e agora? E agora, professor? Lembra lá? Para você rir. Para você rir. Você vai apenas fazer a substituição dos valores aqui. Você vai colocar cada macaco no seu galho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que a escala sempre é 1 para alguma coisa, né? É 1 centímetro para alguma coisa. Então, no papel 1, os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala. Então, não tem uma escala. Eu sei que é 1 para alguma coisa. Então, já coloco o X aqui, ó. Beleza. O que mais que eu tenho aqui? Ele achou com a sua régua que a distância é de 8 centímetros. Onde é que eu vou colocar esse 8 aqui? Na informação do papel. 8. E a distância do valor real da realidade entre a cidade A e B é igual a 2.000 quilômetros. Ele quer saber em qual escala, não é? 1, 2, 3. 2.000 quilômetros. Você vai fazer, então, a multiplicação cruzada, tá? A mesma coisa aí. A mesma coisa. Não vai dar errado de forma alguma. Aqui está em quilômetros, tá? Aqui está em quilômetros. Então, eu já posso fazer, para me adiantar, colocar esses 2.000 quilômetros, eu posso já converter para centímetros. Eu já sei que nessa conversão, eu vou acrescentar, são 5 casas, eu vou acrescentar 5 zeros. Então, eu vou até colocar de vermelho aqui em cima, ó. Não, vou fazer aqui embaixo para não ficar bagunçado. Então, 2.000 quilômetros é o que eu já tenho, 2.000 quilômetros. Então, eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 200 milhões de centímetros. 200 milhões de centímetros. 200 mil, 200 milhões. Você vai fazer a conta, aonde você vai dividir, então, esses 200 milhões. Vou até aproveitar isso aqui, tá? Você vai dividir esses 200 por 8. Tá? E aí vai fazer todo o cálculo, né? Bacaninha aí sozinho, com atenção, cuja sua resposta será de
onde 25, ou perdão, onde x será igual a 25 milhões de centímetros, tá? Essa vai ser a escala, que é a resposta, é a letra E, 1 para 25 milhões de centímetros. Então tá aí, pessoal, vou falando aqui, ó, tem mais exercícios para você fazer, que vai ficar aqui nesse vídeo, vou colocar outros lá para você também fazer. Sempre repare nessa informação entre o que você tem no papel e que você tem de valor real, tá bom? Deixa eu pegar um que tem um mapa aqui, olha que beleza. Olha que beleza aqui, esse aqui tem um mapa. De acordo com o mapa da Itália, a distância em linha reta entre os pontos A e B é de... Aqui tá, vamos lá, cadê? Olha aqui, 6 centímetros entre o ponto A e o ponto B, e a minha escala é 1 para 12 milhões de centímetros também. Aqui está em centímetro, aqui está em centímetro, eu quero a resposta em quilômetros. Olha as informações. Onde é que eu posso escrever aqui? Não deu para escrever em lugar nenhum, deixa eu tentar colocar aqui de verde. Marca texto vai dar certo. Para você rir. Bom, no papel eu tenho aqui 1 para 12 milhões. A distância do papel é 6 e eu quero aqui o valor real. Quando você achar o resultado, você vai converter de centímetros para quilômetros, tá? Então é muito tranquilo de você fazer quando você utiliza. Professor, não aprendi, não gostei dessa maneira, desse pra você rir. Tudo bem, faz de como você aprendeu lá, não fique errado, tá? É importante que você chegue ao resultado. Se você aprendeu da maneira certa lá, que você já está acostumado também, tá tudo tranquilo, tá? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima, pessoal.